Então, só para lembrar que sempre, todo ano, a IASP faz algum movimento em torno de um tema. 2017 foi exatamente sobre controle de dor pós-operatória. Isso é uma vida inteira. O primeiro artigo que saiu sobre isso foi em 1913, 14, na Lancet. Foi um cirurgião que falou sobre isso, falando sobre analgesia multimodal, mas ele não tinha usado esse nome, porque ele não sabia, que é Creel, o nome dele. E é uma publicação da Lancet de 1914. E aí a gente olha, na verdade, quando a gente olha a quantidade de coisas que a gente tem que avaliar antes de uma cirurgia, talvez esteja aí o gatilho de grandes problemas que a gente tem em função de controle de dor pós-operatória. E aí que eu gosto de colocar sempre são esses modelinhos, lembrando que quando a gente se a gente focar muito, como era no início, nos primórdios do tratamento de dor, que era anestesista que fazia, enfim, só com bloqueio, a gente está olhando só apenas esse componente da dor. E aí eu gosto de colocar isso aqui como uma roleta russa, porque, na verdade, eu não sei fazer aulas assim que se movimentam, e se eu tivesse essa capacitação, eu acho que eu faria bem assim, sabe? Uma hora, isso aqui está 25% cada parte, né? Mas eu colocaria esse entrando dentro desse, isso aqui girando em um momento, um mais importante que o outro, porque é isso que é dor crônica, né? E mesmo no momento de pós-operatório, quando começa a reabilitação, também acontece isso. Então, é que a gente é muito mais, né, do que vias expressas, né? Somos uma complexidade sem fim. E aí a gente vem para essa parte aqui, que é a escada analgésica, que foi de quando eu estava na faculdade, na verdade, que era a década de 90. E por que a gente colocava os procedimentos intervencionistas aqui? Porque, na verdade, grande disponibilidade, ela bomba intratecal eletrodo medular. E, realmente, cara, não tinha o que a gente tem hoje, né? Então, tinha que ser mesmo no degrau onde você já tentou todas as coisas e aí você desistiu. Uma mentalidade que hoje é bem diferente, ficou gigantesco, a minha intenção nem era ser tão grande isso aqui. Mas como a gente está falando aqui, depende do perfil do doente, né? Agora que a gente tem diferentes métodos, né? Tanto de intervenção que você entra e sai do doente, e aqueles que permanecem com uma estimulação, a gente tem que começar a tratar, né? E ver melhor qual o fenótipo de cada caso, como que cada um se mantém. E aqui um lembrete que essa escada é com relação, na verdade, à parte aguda, mas que a gente, tirando esse AINE aqui, que a gente não tem como usar cronicamente, a gente consegue adaptar isso muito bem para o contexto de dor crônica, lembrando que a gente já sabe que, eventualmente, opioides fortes numa dose menor vão trazer muito menos efeitos colaterais do que os opioides fracos numa dose maior. Tá? Então, aquilo que tem efeito teto, dose teto, você tentar aumentar, não vai ter ganho nenhum, você só vai acrescentar aí morbidade. Então, a gente entra aqui, aquela coisa mais atualizada, que são os protocolos ERAS para cada tipo de cirurgia. E a ideia, na verdade, é que o paciente se reabilite de uma forma mais rápida possível, né? Então, a gente fica tentando ver o que pode ajudar, na verdade, em cada cirurgia, quais são os fatores que estão associados às complicações. E aí a gente entende que esse contexto de fazer um manejo sem opioide, eventualmente, não é possível. Então, na verdade, viver a vida de outras pessoas, né, modelos de alta complexidade com relação ao uso de opioide em outros locais é muito diferente daqui, porque a gente nem tem todas as formulações, né? Então, isso que tem a diferença do uso abusivo de fentanil, fora daqui a gente mal tem o uso de fentanil transmucoso, o que a gente tem de Fentor aqui nem é sempre, então a gente tem que tentar adequar para a realidade de cada um. E a gente vive um contexto de saúde pública tão complexo que a gente tem que pensar de uma forma um pouquinho diferente. É melhor a gente se qualificar do que a gente culpabilizar um método específico. Então, aqui, na verdade, a gente cai sempre naquela questão da analgesia multimodal que a gente conversou aqui no exemplo. Então, vai depender de cada caso. Tá? Se o paciente está internado, se o paciente não está, se ele tem como voltar para você fazer uma administração de medicação venosa. E aí, aqui, o que acontece? Como o Marcos falou, né, da questão dos gabapentinoides, houve um momento que começaram a prescrever para o paciente sempre pré. E aí, para tudo, tá? Da cirurgia de vesícula até a cirurgia de coluna.
E aí, óbvio, não responde igual, ninguém responde exatamente igual, né? Então, a gente não tem como compartimentalizar do tipo, você vai usar isso. Então, acho que o modelo de você usar essa análise pré-operatória aí, na verdade, interdisciplinar, todo mundo avaliando quais são os gatilhos que tornam um doente com menos autonomia, com mais dor, vai trazer para a gente vai conseguir fenotipar esse doente de uma forma um pouco melhor e conseguir, na verdade, indicar o que o paciente tem que usar, né? Então, para cada modelo. E aqui, considerando, né, no período perioperatório, tá? E aqui já no pré, né, antes de entrar para a cirurgia. E aí o que saiu, e aqui isso aqui saiu para quadril e para joelho também, tá? Que é a Sociedade de Anestesia Regional e Dor, né, europeia. Aqui eles colocam, na verdade, a infusão de ketamina até como grau A, né, na questão de quando você vai fazer anestesia geral. E aí faz todo sentido, né, quando a gente quer um contexto de poupar o opioide, não é não fazer. Tá? Porque, eventualmente, no paciente que já tem muita dor antes, é inviável. Né? Você vai diminuir essa reabilitação do doente por conta de dor, se você não tiver uma analgesia adequada. Tá? Então, aqui ficariam, né, para a questão mais aguda e nos doentes que puderem, também AINES. Então, a nossa combinação é um pouco melhor, né, porque dipirona, em termos de qualidade, é muito melhor. A gente vê isso aqui no Brasil na prática, que eles não vêm. E aí, aqui, o que acontece? O que eles falam, na verdade, sobre analgesia peridural? É o catéter colocado pelo cirurgião, sob visão direta, e não o anestesista antes de passar o catéter. Entendeu? Então, na verdade, o que eles discutem, basicamente, é isso. Mas, de qualquer forma... Oi? Ah, não, pensei que tinham perguntado alguma coisa. Na verdade, o que a gente tem falado muito também. Houve um momento que o pessoal começou a fazer muito trabalho com metadona, e aí colocando assim, metadona é uma estratégia poupadora de opioide. Só que metadona é opioide. Então, assim, você tem que ver o perfil farmacológico, e aí, com relação a cada paciente, porque você fazer esse produto injetável ou mesmo via oral, em termos de distribuição, é diferente, tá? E a metadona acumula. Então, também não é uma escolha sem ter o seu risco. Tá? Então, quando você, nos trabalhos, diz assim, estratégia poupadora de opioide, tem que mudar um pouco esse termo, né? Porque, apesar da gente estar tentando usar isso aqui, também a parte do receptor NMDA, ela é opioide. Então, não é uma estratégia poupadora de opioide, né? Por si só. Tá? E aí, o que acontece? Todas as outras opções... Quando a gente fala aqui de que tem uma evidência limitada, é porque, às vezes, a gente não tem trabalho, e trabalho muito bem feito, bem controlado, até porque trabalho, quando a gente tem essa questão de avaliação de dor, quando a gente fala de intensidade de dor, é super difícil, né? Porque é absolutamente pessoal. Então, por isso, hoje, a gente faz muito mais coisa vendo aí outros questionários, são questionários aí relacionados a movimento, qualidade de vida, né, de reabilitação, porque você explicar, ter a questão cognitiva de avaliação é extremamente complexa, ainda mais se a gente for considerar uma escala numérica. Às vezes, o paciente não consegue entender. E aí, quando você vai fazer o trabalho, vai ter essa resposta, vai dar como aquilo sendo ineficaz. E aí, o que acontece? A gente volta àquele primeiro slide, a gente tem que fazer uma avaliação pré, e aí otimizar aquilo que a pessoa precisa. Não necessariamente começar um adjuvante antes de uma cirurgia. Você tem que ver, dependendo do caso. É um paciente que já tem uma dor nociplástica, né? Existe como você melhorar aquilo que ele já usa de medicação. Grande questão em cirurgias de alta complexidade de coluna e outras também, é que quando chega no CTI, o pessoal suspende. E, assim, a gente vê, tá? Síndrome de abstinência com antidepressivo, com anticonvulsivante. Claro que não vai ser o modelo do opioide, que eu já vi, mesmo com uso há pouco tempo. Tá? Mas existe aquela ansiedade, aquela agitação, o doente perde a colaboração por causa de uma suspensão de uma medicação que ele já usava há muito tempo. Tá? Então, sempre rever. Eu recentemente tive uma paciente que aconteceu exatamente isso, porque ela foi para a cirurgia, até eu mesma não percebi. Essa coisa da gente viajar,
outro colega vai ver, já estava 6 dias sem pregabalina e duloxetina que ela tomava. Então, assim, isso, historicamente, depois do pós-operatório, vai complicar, tá? E vai aumentar a intensidade de dor, porque a percepção vai ficar ruim. Então, aqui, né, ketamina, aqui os anestésicos locais, a lidocaína sendo IV ou como anestésico local também, tá? E aí, aqui, o que você vai manter no pós-operatório? A estratégia do PCA, nos hospitais que tem, o meu não tem mais, é uma estratégia bem interessante, tá? Porque aquilo ali, numa bomba que é de PCA, fica tudo registrado. Quem controla, na verdade, é você, o paciente só aciona. E aí você tem, todo dia você vai olhar todas as tentativas que ele fez, né, porque fica registrado e não libera, porque quem seta o limite é você. E diminui aquela questão de demorar vir a medicação antes de uma fisioterapia, sobretudo cirurgias de coluna mais complexas, que você pode ter uma telectasia importante se o paciente não fizer uma fisioterapia, pelo menos respiratória precoce, tá? E aí isso piora o desfecho, e aí isso você já facilita um pouco essa melhora clínica. E aí, dose, se vocês quiserem fotografar, mas é aquilo que eu falei. Eu, quando faço infusão de ketamina, eu faço no máximo 0,05 mg/kg a 0,3 mg/kg, estimando o peso que eu acho que essa pessoa tem. Lido, eu nunca faço por um período muito longo, tá? Mas, geralmente, eu uso 1, 2, no máximo 3 mg/kg. Tá? Não uso mais do que isso por 1 hora, por 2 horas, tá? E, geralmente, com paciente monitorizado. Essas são as minhas doses, mas se vocês quiserem pegar essas doses aqui, eu não me importo de compartilhar nada. E aí, na verdade, quando você coloca, né, um catéter de peridural, tanto com anestésico local, bem diluído, porque o paciente tem que mexer, ou com opioide, aí você vai calcular aí. E o que é importante? Se o doente já usa opioide previamente, que isso é outro problema, quando o anestesista vai fazer a anestesia, ele tem que calcular já com aquelas 24 horas do opioide. Porque não adianta, a minha é opioide free. E aí ele suspende, arranca o restivo não sei quantos dias antes que o doente já usava. Então, assim, você faz. Eu já tive doente de fazer abstinência, e aí não é uma abstinência... Para você ter uma ideia, foi agitação psicomotora, sudorese profusa e uma sensação de morte. Chamaram a psiquiatria, que fez benzodiazepínico e aldol. Na verdade, tinha sido suspensa a metadona, que ela já usava, pregabalina e duloxetina, que ela já usava via oral. Então, assim, ficou 1 dia e meio sem. Então, essas medicações, elas se somam. Então, sempre quando vai fazer anestesia, tem que fazer a contabilidade dessas 24 horas, o que precisar suspender, né? Se você não puder fazer rotação, tentar ajustar isso na sua anestesia. E aí, aqui, esse trabalho que eu achei assim, que me impressionou bastante, que eles, na verdade, falaram que a analgesia multimodal não ajudou muito, mas, quando você lê o trabalho, você vê, eles comparam um grupo super heterogêneo, sem levar em consideração o status prévio, o que usa de medicação antes, e não fazem a diferenciação se esse doente ele já tinha um componente de dor nociplástica ou se ele tinha mais um componente de dor neuropática. Isso, bem como Pedro, Marcos, todo mundo já comentou, isso faz uma diferença muito grande no pós-operatório, sobretudo. Uma coisa que eu trago, que aí a gente fala ali daquela questão da fibrose, esse conceito que vem da arquitetura e da engenharia, né, que é a biotensegridade, e a gente tem que pensar isso na coluna ainda muito mais. Então, a quantidade de músculos, né, e ali aquela inserção, né, tendínea, fáscia, tudo isso tem chance de você fazer fibrose, você tem uma chance de lesão, e aí como aquilo vai se organizar? Lembra, a gente regenera, ou a gente regenera de verdade, o que é mais raro, ou, na maioria das vezes, a gente faz fibrose. E aí, uma forma ou de outra, vai depender de cada pessoa. Então, a gente sempre tem que considerar isso quando faz as nossas escolhas. E aí, eu gosto muito da Carla Esteco, ela é uma ortopedista que estuda muito fáscia. E aí, os trabalhos dela são lindos, assim, as dissecções, as peças, assim, mostrando basicamente isso, né? Que da pele até a profundidade, o nervo vai fazer aquele caminho imenso, e por menor que seja a incisão, e às vezes nem é a incisão em si, de você passar por todas aquelas estruturas. Isso a fisioterapia entende muito bem desde sempre, a gente demorou um pouquinho.
você não precisa cortar para você ter uma inflamação e para você ter uma fibrose. Basta você modificar uma maneira postural. E aí os trabalhos, né, de peridural, epidurograma, do Hemoboscher, do Hevner, que eles falam dor lombar em paciente que você olha, não tem nada. Na verdade, se você fizer epidurograma, ele tem ali alguma alteração, uma questão inflamatória, porque eles consideram o espaço peridural uma sinóvia. Então, na verdade, se a gente for pensar, assim, a gente tende mais a dar errado, né? Mas, graças a Deus, a gente dá certo, né, nas nossas circunstâncias. Então, aí, o que eu acho que a gente tem que abrir a cabeça é combinar, né, as intervenções. A gente não precisa viver de colocação de catéter peridural, se não quiser, se for um doente que tenha que voltar aí um anticoagulante mais precoce e vai ficar estressante a presença desse dispositivo, a gente pode usar essa questão, né, da hidrodissecção, e aí a gente pensa na neuroprolo, que é usar a glicose 5% misturado com anestésico local, diminuindo a quantidade de anestésico local, porque o que você quer? Você quer criar um leito ali para evitar que tenha tanta fibrose e favorecer o deslizamento entre as estruturas. E aí, quando eu faço ESP, eu não faço como anestesista faz, que joga 20 mililitros num nível só. Eu vou nos níveis que tem alguma alteração. Então, talvez a pessoa ali, né, em termos de cirurgia, possa fazer isso. Você faz um volume menor, tipo 5 mililitros em cada nível, né, que você acha que vai ter aquela dificuldade de mobilização, e talvez isso seja um efeito que possa proteger. Então, aqui eles fizeram, né, na verdade, no nível da incisão, e talvez eu fizesse em diferentes níveis. E aí eles observaram que houve redução do consumo de opioide, menor intensidade de dor, e redução de náuseas e vômitos, obviamente, porque usa menos opioide, né? E também porque se mobiliza mais, fica menos acamado, tá? Então diminui essa coisa de estase. Então, aqui, só para lembrar que você tem que observar, quando você faz com visão direta, talvez o cirurgião vai ganhar muito mais essa visibilidade. Mas lembrando que quando você usa ultrassom, você tem que ver entre planos, né? Porque se você vê essa formação que fica pretinha, bem aqui no meio da musculatura, você está fazendo uma injeção intramuscular e a absorção sistêmica é maior. Quando é entre fáscias, aí não, aí é aquilo dentro mais da normalidade. Mostrando no livro do Peng, né, o quanto que ele entra para forame, ele dispersa em níveis, e aqui ele colocou 20 ou 30 mililitros, eu não lembro, num nível só. Tá? Então, ele se espalha. Então, se você colocar isso em níveis, você consegue controlar mais o anestésico do que ele dissipar para onde ele quer. E aqui uma outra estratégia, que é o paravertebral, mas talvez ali num contexto cirúrgico não tenha muito, de repente, não tem muito sentido, mas não sei, acho que não tem muito trabalho com relação a isso, mas eu acho que a gente sempre tem que tentar pensar um pouquinho fora da caixa, dependendo do acesso, se vai colocar dreno, tá? Então, que é uma coisa importante, que é um dispositivo que vai ficar por um tempo. Então, acho que a gente tem que tentar juntar esses pensamentos. Tá? Então, tudo que eu faço aqui é fechado, então eu tenho que aprender a ver as diferenças, né, de ligamento, o que é, na verdade, o espaço em si, lembrando que a agulha nunca pode ir para o preto, porque o preto, sei lá, é o buraco negro. Então, você não sabe né, onde está entrando, e não vem me dizer que você vai aspirar e não tá em vaso, que é mentira, tá? Porque às vezes está. Quando você bota contraste, bota o raio-x, está. Por isso que assim, eu caudal para fazer no consultório com anestésico local, porque às vezes você não vê. Tá? Então, canso de colocar. Eu faço a introdução, furo o ligamento sacoccígeo com ultrassom, mas eu coloco contraste e vejo na radioscopia, e às vezes está no vaso. E não veio nada na minha agulha. E aspira e não vem nada, tá? Mas está. Então, aqui uma outra questão, que esse levadinho aqui, às vezes, faz a pessoa achar que ele tem uma hérnia, e ele não tem. Às vezes, é uma hipercontratilidade ou uma falha de deslizamento entre fáscias. Então, assim, sempre você colocar anestésico local, ou às vezes eu boto até glicose 5%. Tá? Foi o que a regenerativa me deixou, assim, de... Eu comecei timidamente, depois eu vi que não dava problema nenhum, depois eu passei a gostar, e aí eu continuo usando. Lembrar disso aqui, né? Então, quando você vai abrir uma fáscia, vai ficar branco, preto, branco. Se o preto está aqui misturado no músculo, isso é intramuscular. Então, tudo que você fizer é a mesma coisa que você tivesse feito uma injeção glútea de corticoide. Tá? Então, o seu objetivo é aumentar o deslizamento para você melhorar a mobilidade e diminuir entrapment. E aí, o que eu queria mostrar aqui com isso? Que, na verdade, quando a gente fala parede torácica, toracolombar, contratilidades ali, região interescapular, a gente, às vezes, fica muito focado querendo ver o nervo, mas, às vezes, a gente não vê. Então, a gente procura artéria e foge dela,
E aí, o que a gente faz? Aquilo que eu falei, que é a divisão, né, dos planos faciais. Tá? Então, isso aqui você vai ter o mesmo efeito, é só você fazer a contabilidade do anestésico local e tentar privilegiar ali uma solução menos concentrada. Tá? Então, aqui, claro que isso aqui é uma foto de artroscopia, mas o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar aquilo que eu falei na outra aula, que a gente está se integrando. Né? Então, isso aqui é um cirurgião que um dia deve ter sido super raiz, e aí agora ele está fazendo artroscopia, e agora ele faz alguma coisa com ultrassom, e aqui provavelmente isso aqui é PRP, né? Ele está usando medicina regenerativa. Então, é claro que a gente não pode pegar uma receita de bolo e querer usar para tudo, não vai dar, mas, principalmente quem está em meio universitário, é tentar fazer os trabalhos, fazer uma coisa legal, assim, para a gente construir as evidências. E a gente, que é de um país que tem grandes dificuldades econômicas, tudo que a gente puder fazer para melhorar, reabilitar esse doente, voltar ele para o trabalho, usar produtos que sejam dele mesmo, glicose, uma coisa super barata, eu acho que a gente tem que tentar. Tá? E saber as indicações. Então, primeiro, né, a gente tem que lembrar como ele era antes, durante, quando a gente não, quando eu indico nada, são vocês que indicam, indica a cirurgia, manter o que ele já usa, porque se você suspender, a não ser que você faça a rotação, vai ficar complicado. Tá? Então, o que era anestesia multimodal, agora vira analgesia multimodal, porque isso aqui era perioperatório e agora a gente avança no pós-operatório. A anestesia regional, com esses estudos anatômicos, ela passa a ser analgesia regional, porque a gente começa a fazer vários bloqueios de planos musculares, aqui são os bloqueios faciais, misturando aqui com nervos periféricos, e aí a gente começa a aprender, que é a fala da Dani, né, que vai falar agora, a parte da medicina regenerativa. E aí lembrar que, por mais que a gente pense, isso aqui é mais um dispositivo, não, às vezes os dispositivos estão ali para nos ajudar e diminuir gargalos burocráticos de ir buscar medicação, né, chamar o colega, a sobrecarga da enfermagem e facilitar o trabalho de quem está fazendo a fisioterapia, porque você vai prescrever um SOS antes, se o paciente tiver dor. Tá? Então, mais uma vez, meu convite e o meu agradecimento.